Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, bom dia. 16 de outubro de 2019, hoje é quarta-feira. E essas são as principais manchetes de hoje. Encontro de capacitação reforça diretrizes de gestão do governo do Paraná. Relator negocia avanços em pensão para crianças com microcefalia. Mães pedem mudanças na medida provisória que prevê pensão para vítimas do Zika vírus. Reforma da Previdência dos Militares é discutida na CDH. Comissão de Direitos Humanos debate educação domiciliar. Estas e outras notícias em instantes. Voltamos já. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que já sofre com as dores da idade. Eu quero te apresentar um produto com ação espetacular. Estou falando do Reuma Plus. É isso mesmo. O Reuma Plus tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante que ajudam na redução das dores de origem reumática e auxiliam na recuperação das articulações e também da osteoporose. O Reuma Plus irá diminuir os efeitos da artrite, da artrose, da gota, da bursite, da fibromialgia e de dores da coluna vertebral. Reuma Plus não é remédio, tá bom? É um suplemento alimentar com vitaminas que o seu organismo precisa. Peça o seu Reuma Plus agora mesmo pelo telefone 44 997 40 79 95. 44 997 40 79 95. Acesse na descrição do vídeo e faça o seu cadastro e receba o seu Reuma Plus, o suplemento alimentar que você precisa. Iniciando o nosso jornalismo de hoje, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. Olá, vamos ver a previsão de tempo para esta quarta-feira. Tempo instável ainda em toda a região sul do Brasil. Sobre o centro e oeste da região, a condição é mais de pancadas de chuva. Já na faixa leste, a condição é mais de chuva periódica. Pancadas de chuva sobre o oeste e sul da região norte do Brasil e principalmente na parte da tarde entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido ao maior aquecimento. Sobre áreas do leste e do nordeste, possibilidade de chuva fraca e isolada. Em áreas do sudeste do Brasil também poderá chover, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e faixa leste de Minas Gerais. Entre o interior do Nordeste, interior de Minas Gerais e também em Goiás, incluindo o Distrito Federal, predomínio de sol, tempo mais seco. Vamos ver agora as temperaturas para quarta-feira. Temperaturas mínimas aí relativamente mais baixas sobre o centro-sul do Brasil, desde a região sul do Brasil até São Paulo e Rio de Janeiro. E nas demais áreas do país, temperaturas mínimas já acima dos 20 graus na maioria das capitais. As temperaturas máximas na quarta-feira também estarão relativamente mais baixas aí sobre a região sul do Brasil, devido à condição de tempo mais instável com chuva. São Paulo, máxima de 25 graus. No interior e faixa norte do Brasil, temperaturas máximas acima dos 30 graus na maioria das capitais. Para acompanhar as atualizações da previsão de tempo, acesse o nosso site Caroline Vidal, CPTEC em Cachoeira Paulista. Encontro de capacitação reforça diretrizes de gestão do governo. Reuniram-se no Teatro Guaíra, em Curitiba, cerca de 2.000 funcionários que atuam em áreas estratégicas em todas as secretarias e regiões do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior abriu o evento Governo 5.0. O encontro reuniu servidores de todas as áreas da administração pública. Como pensar diferente, como fazer diferente, foi o tema da reunião.
Os secretários de Estado fizeram um balanço do trabalho feito até agora. O evento em si já é marcante porque mostra o sinal, mostra a orientação, que a orientação é a tentativa de buscar não só mais eficiência, mas ganho de produtividade, alijado a uma plataforma digital com conteúdo e processos que sejam mais racionais. Então é um sinal e uma tentativa de criar uma demonstração clara de que a intenção converge para um governo 5.0. A integração de algumas secretarias diminuiu os gastos públicos, mas não as ações do Estado. O governo do Estado, acompanhando o programa de governo, fez uma redução drástica nos custos do Estado e fez a fusão de vários órgãos, aqueles órgãos que eram correlatos, que tinham alguma coisa em comum, para poder aliviar o peso da máquina pública. Todos os secretários de Estado fizeram um balanço de suas pastas e ainda falaram sobre os próximos desafios. O trabalho foi bem intenso, realizamos muita coisa, né, muitas transformações e agora sinalizamos um norte para os próximos anos, um detalhamento de tudo aquilo que nós queremos fazer de uma forma positiva e bastante vigorosa. O encontro serviu para que todo o governo trabalhe alinhado e assim o Paraná seja um estado mais forte, inovador e moderno a serviço dos paranaenses. Tudo isso é integrado e tem que acontecer com as secretarias se falando, né? Porque uma acaba ajudando a outra, né? As equipes, uma auxiliam a outra. E a ideia desse governo 5.0 é justamente mostrar como que a máquina, né, o governo do Estado, sendo menos burocrático, trazendo mais tecnologia para dentro, consegue facilitar a vida das pessoas. Relator está negociando avanços em pensão para crianças com microcefalia. O relator da medida provisória 894/2019, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o grande desafio é garantir avanços sem comprometer as contas públicas. A medida provisória cria uma pensão vitalícia de um salário mínimo para as crianças que nasceram com microcefalia causada pela infecção do Zika vírus entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. O senador Isalci Lucas é o relator da matéria. Senador, o senhor vai apresentar o seu relatório hoje? Olha, o plano de trabalho está previsto a leitura do relatório hoje, a votação amanhã. Mas a gente está negociando com o governo, né? Se a gente conseguir avançar, eu não tenho nenhuma dificuldade de prorrogar a leitura para amanhã e tentar votar amanhã mesmo, né? Mas queremos ainda conversar um pouco com o governo, nós queremos avançar na proposta. Evidente que a MP ela foi criada para facilitar as pessoas a poderem trabalhar sem perder o BPC, né? Hoje eles recebem o BPC, mas se tiver uma renda extra, eles perdem esse benefício. E o objetivo da medida, ela inclusive sem impacto orçamentário, financeiro, ela possibilita, não é, dar a pensão vitalícia, possibilitando as pessoas trabalharem sem perder o BPC. Que pontos são esses que ainda vão ser negociados com o governo? Por exemplo, nas 3 audiências públicas que aconteceram aqui, as mães pedem para que esse prazo seja ampliado. Quer dizer, não só para crianças que nasceram até dezembro de 2018, mas as que nasceram esse ano. É possível? Olha, nós estamos conversando com o governo, né, no Ministério da Economia. O ministro Osmar Terra tem se esforçado muito também para atender uma série de reivindicações, mas a gente tem essa questão da lei de responsabilidade fiscal, a questão orçamentária, né, o que a gente está tentando estender é outros, além da microcefalia, né, outros congêneres com a origem também do Zika vírus, né, e temos alguns detalhes ainda que a gente está tentando negociar, como essa questão levantada, mas tem a questão do impacto fiscal, essa é o grande desafio da negociação com o Ministério da Economia. E essa questão da condição ser uma pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, isso é negociável ou não? Na prática, hoje eles já recebem, já estão todos cadastrados, evidentemente. Agora, com a possibilidade de transformar isso em pensão vitalícia, eles podem buscar outras alternativas de trabalho, outras rendas, sem comprometer essa renda que passa a ser vitalícia, não é, e não é passível de redução ou de corte, não é? Então esse benefício deve continuar sendo para pessoas que recebam o BPC? Todas, evidente que tem que estar já recebendo o benefício, né? A gente transforma esse benefício em renda vitalícia, né? Exatamente para possibilitar, porque hoje quem recebe o BPC e tiver uma outra renda pode comprometer e acaba perdendo o BPC. A renda vitalícia é exatamente para que as pessoas possam buscar outras rendas sem o risco de perder esse benefício.
Ele disse que são 449 casos de microcefalia até setembro desse ano e está perguntando se essas pessoas vão ficar de fora desse benefício ou não, o que o senhor já estava um pouquinho explicando, né? Na prática é o seguinte, o governo, no período de 2015 a 2017, reconheceu que foi uma epidemia, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Então, nesse período 2015 a 2017, houve essa epidemia. Então, a medida visa exatamente, reconhece essa falha do governo anterior, que não deu atenção a isso, e quer corrigir essa epidemia. E, evidentemente, como muitos poderiam estar grávidos naquele momento, estendeu até 2018. Então, esse período que está sendo contemplado é exatamente o período que o governo reconhece, inclusive a Organização Mundial de Saúde, como uma epidemia. Fora disso, está fora da medida provisória. E por isso é que nós estamos conversando e pretendo conversar ainda mais hoje com o Ministério da Economia, para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais, apesar que já é um grande avanço, é o primeiro passo para a gente poder realmente continuar ajudando. E a gente entende perfeitamente da necessidade, da urgência, da relevância desse tema, que realmente a gente vê as mães, praticamente ficam por conta dos seus filhos, muitos delas, inclusive, os pais abandonam a família, aí cria mais dificuldade ainda. Então, o tema é bastante sensível e a gente precisa reconhecer realmente essa iniciativa do governo de, neste momento, com questão orçamentária, dificuldade financeira, o governo, então, manda essa medida para cá e a gente tem a obrigação, inclusive, de negociar e tentar avançar um pouco mais. Certo, então ainda podemos esperar alguma novidade até amanhã, não é, senador? Eu que já há uma tendência de a gente adiar para amanhã, tendo em vista que a gente está negociando ainda com o governo a possibilidade de fazer alguma coisa a mais. Mães pedem mudanças na medida provisória que prevê pensão para vítimas do Zika vírus. Em audiência pública no Senado, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, defendeu a medida provisória que prevê pensão especial para as vítimas de microcefalia causadas pelo Zika vírus. Essa é a medida provisória 894/2019. A medida provisória editada pelo governo, em análise por uma comissão mista no Congresso, prevê um salário mínimo mensal para cada criança com microcefalia nascida entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. As entidades que lutam pelos direitos das vítimas do Zika vírus querem mudar o texto da MP, substituindo o termo microcefalia por outro conceito mais abrangente, capaz de contemplar sequelas e sintomas além desse. Nós queremos o que é o melhor para os nossos filhos e para a gente, né? Que mude esse nome de microcefalia para síndrome congênita, né? Porque o meu filho não tem a microcefalia, ele tem a síndrome congênita do Zika vírus. Ele tem atraso psicomotor, não senta, não anda, não fala, mas a microcefalia que em si, que é esteticamente a cabecinha pequena, ele não tem. Para os críticos da proposta, o período coberto pela pensão especial não deveria ter limite, pois o vírus ainda está presente e causando danos em recém-nascidos. E o benefício seria estendido a todas as vítimas, independente da renda familiar. A vida, ela fica em torno da criança, então como é que vai levar? Eu acho que a gente tem que facilitar isso e ampliar para mais crianças que tenham isso numa mesma família, só é para uma. Então, como é que ficam as outras? O ministro da Cidadania argumentou que qualquer ampliação de prazos, valores e cobertura de contemplados enfrentaria resistências do Ministério da Economia e poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. Na medida que o governo abre a porta para dar um primeiro passo importante que as mães não tinham, que as famílias não tinham, e que passaram 2 governos com epidemia de Zika vírus e que não fizeram, né? Nós temos a oportunidade de dar um passo importante agora. Eu acho que o mais importante é que a gente aprove logo a medida para que as mães possam... E vamos apresentar um projeto, viu, Gerão, juntos aqui, na Câmara, apresente outro, para a gente debater mais alguma coisa. Mas mais vale um pássaro na mão, eu aprendi isso, do que 2 voando. A reforma da Previdência dos Militares foi tema de debate na CDH. Para especialistas, os militares estão tendo privilégio em relação aos civis. O Ministério da Defesa, porém, argumenta que há diferenças que devem ser levadas em conta. O projeto de reforma da Previdência dos Militares foi encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados em março. A proposta aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço necessário para que militares do Exército, Marinha e Aeronáutica passem a inatividade. A alíquota de contribuição sobe de 7,5% para 10,5%,
de forma escalonada em 3 anos a partir de 2020. Acaba a isenção de pensionistas e estudantes das escolas preparatórias e de graduação das Forças Armadas. A economia prevista com as medidas chega a 97,3 bilhões de reais em 10 anos. Mas o texto também promove reajuste de soldos, além de criação e alteração de adicionais e ajudas de custo, gerando uma despesa de 86,8 bilhões em uma década. Assim, a economia efetiva com a reforma da Previdência dos militares cai para 10,5 bilhões em 10 anos. Para este especialista em Previdência, o governo com essa proposta estabeleceu privilégios para os militares. Fica dissonante do resto da reforma da Previdência. A reforma da Previdência está retirando direitos de todas as classes sociais. E dos militares está aumentando um pouco o tempo de contribuição, porém aumentando o soldo, o que é incompatível com a regra e com a lógica que nós estamos tratando agora na reforma da Previdência. O projeto pode ser votado numa comissão especial da Câmara nesta terça-feira. Se aprovado, pode vir direto para o Senado, se não houver requerimento de 51 deputados para que seja votado em plenário. Uma emenda ao relatório incluiu policiais militares e bombeiros na reforma. O projeto de lei que está na Câmara, que vai vir para o Senado daqui a pouco, provavelmente vai enfrentar problemas, inclusive, com os militares dos estados e dos municípios, que vão ter um aumento do tempo de contribuição, mas não vai ter um aumento do soldo. Então, tudo isso vai gerar ainda uma confusão de isonomia muito grande no país. De acordo com o Ministério da Defesa, os militares merecem tratamento diferenciado, porque não têm direitos trabalhistas e podem ser convocados para defender o país, mesmo na inatividade. Você vai dizer para esse militar, olha, a partir de agora você não vai para a inatividade, você vai ser aposentado, você vai estar num regime geral, num regime próprio. Ou seja, ele passou a vida toda sem os direitos trabalhistas e no final ele vai ser tratado como um trabalhador comum. Então é importante ressaltar que os militares não são melhores nem piores que o trabalhador, todos aí trabalham, né, em prol do nosso país, porém nós temos essas peculiaridades que nos tornam diferentes, nem melhores nem piores, mas diferentes, né, que têm que ser consideradas no final da nossa carreira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos está marcada para as 9 horas da manhã. Última notícia desta quarta-feira. Comissão de Direitos Humanos debate educação domiciliar. Apresentada pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta permite que os pais ou responsáveis possam cuidar da educação dos filhos em casa. Agora, as comissões também vão analisar as novas diretrizes estabelecidas pelo governo. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer audiência pública para debater o projeto de educação domiciliar. É aquele projeto do senador Fernando Bezerra que permite que pais ou responsáveis possam cuidar da educação dos filhos em casa. Na terça à tarde, tem votação do relatório da comissão mista que analisa a medida provisória que prevê pensão para crianças com microcefalia vítimas do Zika vírus e que nasceram entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Na quarta-feira, 10 comissões previstas. A Comissão de Constituição e Justiça faz 2 reuniões. Uma para votar matérias e outra para debater a chamada PEC paralela, que, entre outros pontos, inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Foram convidados professores, economistas e representantes do governo. A CAIS, Comissão de Assuntos Sociais, que também se reúne na quarta, tem um projeto importante para a área da saúde. É o que destina 1% da renda das loterias para as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Entre as reuniões previstas para a quinta-feira, a gente pode destacar aí, Tiago, uma audiência pública que vai acontecer na Comissão de Agricultura para debater as novas diretrizes estabelecidas pelo governo para desenvolvimento da pesca e do turismo. Um tema importante, principalmente nesse momento, com essa questão ambiental do óleo que se espalha pelo litoral brasileiro e que com certeza traz prejuízos tanto para a pesca quanto para o turismo. E esse assunto deve ser levantado durante a audiência pública. O Jornal Página 1 vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã trazendo mais informações para você. Até lá, tenha um bom dia.
Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Tá precisando presentear? Artesana. Artesana, cestas e kits para todas as ocasiões. Só falar com Elisângela. Temos suculentas, cactos, petúnias, rosas do deserto, samambaias e ervas medicinais. Montamos o seu vaso com as mudas da sua escolha. Artesanato de bambu e cestas. Quem tem bom gosto vai em Artesana. Cestas e kits para todas as ocasiões. Telefone 99701 1868 e 3062 1147. Na Rua Bernardo da Cunha, 942, no Jardim Simone 3, em Paranavaí. Em qualquer estação, em qualquer ocasião, tranquilidade na hora de comprar. Variedade com o melhor preço. Na Comercial Duarte você encontra produtos elétricos, hidráulico e utilidades para o lar, carriolas, varal, mangueiras, escadas, carvão, churrasqueiras, vassouras e ferramentas. A Comercial Duarte atende em horário especial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos sábados até às 18 horas e no domingo até o meio-dia. Comercial Duarte, Rua Amador Aguiar 235, no Jardim Simone. Telefones 3423-7912 e 99950-8121. Comercial Duarte, aqui tem de tudo. Venha se conectar aqui, a internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que já sofre com as dores da idade. Eu quero te apresentar um produto com ação espetacular. Estou falando do Reuma Plus. É isso mesmo. O Reuma Plus tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante que ajudam na redução das dores de origem reumática e auxiliam na recuperação das articulações e também da osteoporose. O Reuma Plus irá diminuir os efeitos da artrite, da artrose, da gota, da bursite, da fibromialgia e de dores da coluna vertebral. Reuma Plus não é remédio, tá bom? É um suplemento alimentar com vitaminas que o seu organismo precisa. Peça o seu Reuma Plus agora mesmo pelo telefone 44 997 40 79 95. 44 997 40 79 95. Acesse na descrição do vídeo e faça o seu cadastro e receba o seu Reuma Plus, o suplemento alimentar que você precisa. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro.